Olá pessoal, boa tarde. Estamos reunidos mais uma vez para a nossa aula de mediação de conflitos e hoje novamente nós iremos falar sobre a unidade 4, que é a parte da comunicação. Algo fundamental, que nem os senhores já falaram anteriormente, né, na atividade que eu passei, a comunicação ela sempre deve estar em evidência, né, na nossa vida diária. A nossa aula de hoje corresponde ao nosso 7º encontro, na qual estaremos entrando na aula 13 e 14, tá ok? Então vamos lá, né? Todo início de aula eu tenho por hábito fazer uma breve revisão da última aula, até para que a gente possa estar fazendo link, né, com o conteúdo anterior e também respondendo as perguntas na qual ficou de exercício para vocês fazerem, né? Que serve como forma de fixação do conteúdo. Então eu deixei 6 perguntinhas para os senhores responder. E dessas 6 perguntas, a primeira ela traz o seguinte, né? O que é comunicação? Eu sei que cada um vai escrever da sua maneira, né? Eu trouxe aqui a maneira que está mais próxima, encontrada no caderno de estudo, para que a gente possa refletir um pouquinho. Então vamos lá. A comunicação, ela nada mais é do que um processo, né, de troca de informações, onde essa troca acontece por meio da fala, né, das nossas palavras, mas também ela acontece por meio dos nossos gestos, de nossos movimentos corporais, da nossa expressão facial. Então essa troca de informações ela deve acontecer no mínimo entre 2 pessoas ou mais, com a intenção de uma influenciar o comportamento ou o pensamento da outra. Então, para resumir, comunicação, troca de informação entre no mínimo 2 partes, no qual uma quer influenciar ou falar algo que ela acha relevante para a outra, certo? Então isso seria a primeira pergunta. Então vamos lá, passando para a segunda pergunta, né, que ela é fundamental também, é algo que eu vejo que pode cair na prova todas as 2 primeiras perguntas. Então seria, quais os elementos da comunicação? Pois bem, o nosso caderno de estudo ele traz 5 elementos. Seria o caso do transmissor, da mensagem, o receptor, o canal e o feedback. Então vamos lá, para a gente relembrar a nossa última aula, né? Transmissor é aquela pessoa, né, que vai passar a informação para outra pessoa. É aquele que transmite. Já a mensagem nada mais é do que o próprio conteúdo, né, aquilo que tu queres passar para o outro, certo? Enquanto que o receptor é aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Então, o transmissor é quem manda a mensagem para o receptor, bem tranquilo. O canal, na realidade, é o veículo que nós utilizamos para transmitir a mensagem. Lembrando que hoje, desse mundo de mídias sociais, muitos são os canais, né, que nós utilizamos. O canal mais tradicional é por meio da fala, que é a comunicação oral, né, a comunicação falada. Mas também nós temos o outro canal que seria, no caso, que a gente pode utilizar, por exemplo, vou usar pelo telefone, uma ligação normal, vou fazer uma chamada ali por vídeo no WhatsApp, vou entrar aqui no Zoom para dar uma aula para os senhores. Então, assim, canal de comunicação existe vários, né? Que é o veículo na qual eu utilizo para transmitir a mensagem, certo? E o último elemento que eu já mencionei é o feedback. O feedback é a questão de você dar resposta ao receptor à mensagem que você recebeu. Então, o feedback ele é de suma importância, né? Para que tu possa ter uma comunicação eficaz, uma comunicação prudente e eficiente, é preciso que as 2 partes possam estar atentas, né? Para que a gente possa realmente estar mostrando que escutou de fato e que está interessado ou está respondendo de acordo com aquilo que a pessoa perguntou. Então vamos lá. A próxima pergunta é: quais são as técnicas para uma comunicação eficiente? Nosso caderno de estudo trouxe vários, né? Eu coloquei aqui de uma maneira mais resumida. Mas primeiro, para ter uma comunicação eficiente, né, você precisa falar de maneira clara e com um bom vocabulário. Então por isso que é fundamental muitas vezes a questão da leitura, para que tu possa ter um vocabulário maior, tá? Outra técnica é a questão de olhar para a pessoa nos olhos. É muito chato estar conversando com alguém que fica desviando o olhar para ela mostra que não tem interesse pela tua conversa, ou que ela está insatisfeita ou preocupado com algo. E outra técnica que eu coloquei aqui é saber ouvir efetivamente, porque não adianta tu estar olhando para a pessoa, mas muitas vezes você não presta atenção de fato no conteúdo que ela está falando.
Porque às vezes tu está preocupado, às vezes tu está olhando para o lado, olha para o relógio, olha para o celular. Aí se a pessoa te pedir um feedback da pergunta dela, o que tu achasse, o que você deveria fazer, é bem comum, geralmente as pessoas dizem que não consegui entender tudo, me repete por gentileza, porque a pessoa não estava de maneira efetiva escutando, né? Isso acaba se tornando meio evidente aí no nosso dia a dia, tá, pessoal? A próxima pergunta, né? De acordo com o autor Akuf, quais são as dicas para ser um bom ouvinte? Então vamos lá. Primeiro, né? Não seja igual o Faustão, né? Ô louco meu! O que eu estou querendo dizer com essa fala, né? Não seja aquela pessoa inconveniente que vive interrompendo a fala do outro, né? É super chato você ficar fazendo isso. Parece que só a sua conversa que é interessante. Geralmente essas pessoas aí que nós conhecemos que são desse jeito são pessoas que nós não temos nem muita satisfação em conversar, tá? Outra coisa importante, que é outra dica para ser um bom ouvinte: evite julgamentos, porque muitas vezes a pessoa ela começa a contar para ti uma história, um fato, e você já começa a imaginar e tu já começa a fazer o teu pré-julgamento. Antes de ouvir tudo que ela vai falar, tu já está fazendo julgamento. Muitas vezes tu já interrompe ela: se eu fosse eu faria desse jeito. Não, pelo menos tu conseguisse fazer isso ou aquilo. Não, pessoal, espera a questão de julgamento, né? Deixa a pessoa falar, aí você vai refletir sobre aquilo que você pode contribuir ou não. Então esse preconceito na nossa fala está muito evidente, né? Outra dica seria concentrar-se no que o outro lado está dizendo. E essa parte de se concentrar envolve alguns itens, ou melhor, algumas técnicas que eu mencionei anteriormente, né? É a questão do contato visual, olhar nos olhos, mas também observar os sinais não verbais da pessoa, porque geralmente aquela pessoa que ela acaba utilizando a mentira, né? Muitas vezes a pessoa que ela não vai mostrar um olhar de confiança, ela não tem a postura a postura confiante, geralmente ela está se esquivando de você. Então tem que ter um bom contato visual, tem que observar a comunicação não verbal dela, para ver se ela está nervosa ou se ela não está. Imagina, tu chega numa ocorrência ali, tu vai olhar para a pessoa, né? Tu vai ter que olhar. E muitas vezes só o comportamento dela já está dizendo para ti o que ela está meio que sentindo na hora. Então isso é super relevante para uma ocorrência, principalmente de vulto, de nervos aí acirrados, né? Todo mundo agitado. É preciso ficar atento. Outra dica ali que o Caderno de Estudo traz para a gente é parafrasear o feedback, né? Ou seja, quando for dar o retorno ali daquilo que a pessoa perguntou para ti, daquilo que ela falou, você deve utilizar um pouco da fala dela. Então tu vai parafrasear no sentido que tu mostra que você estava interessado, que você está prestando atenção de fato, tá? E uma coisa também que eu mencionei aqui, que já tem a ver com a que eu comentei anteriormente, é prestar atenção de maneira efetiva no outro, principalmente a questão emocional, porque geralmente nós falamos aquilo que nós estamos vivendo, né? Questão da expressão, tá ok? Nossa quinta pergunta é: quais os elementos da comunicação não verbal? Então vamos lá. Os elementos da comunicação não verbal são nossos gestos. Nossos gestos, eles falam muito. A nossa postura corporal, essa postura de ter uma postura mais inclinada, geralmente quando a gente quer usar um tom assim mais agressivo, muitas vezes a gente consegue notar isso e dizer assim: pô, aquele bicho é folgado, olha como é que ele age quando fala com aquela pessoa. É porque ele tem uma postura mais de afronta, né? Então dá pra perceber. Assim como a gente percebe também aquela postura da pessoa que é medrosa, que ela acaba se fechando, o comportamento ali de medo, não olha nos olhos, às vezes roendo unha, gaguejando, tá? E também tem aquela postura que é mais assertiva, né? Aquela pessoa mais confiante, ela escuta, olha nos olhos, faz aquela pausa. Isso é fundamental, tá ok? Então vamos lá, eu falei gestos, eu falei posturas. O movimento do corpo, ele é bem interessante, porque ele vai mostrar para outra pessoa realmente se de fato você está interessado no assunto ou não, ou se você tem um compromisso e precisa sair. Isso muitas vezes nós conseguimos notar naquela questão, às vezes, de casal, né? Muitas vezes ali teve alguma desavença entre o casal, e muitas vezes o que acontece? Uma pessoa quer falar, muitas vezes até para pedir desculpa ou algo parecido, só que a outra pessoa, ela fica
com uma postura mais rígida, porque ela não quer receber a mensagem, e muitas vezes o movimento do corpo dela, o que é? De ignorar. A pessoa vem falar, ela sai de perto, ela vira as costas, ela finge que está ocupada, sempre ignorando, né? Então é o movimento do corpo. Outro elemento seria o tom de voz e as pausas, tá? Que isso é fundamental para a comunicação não verbal, que o cara com pausa, né? Geralmente ou ele está pensando, né? Aquela pausa tranquila, só que o cara tá pausando demais, ele pode estar pensando em situações para inventar o que falar. O tom de voz também é importante junto com a postura. Ele vai mostrar se você está agitado ou não, se você está com uma postura calma, ou se realmente está com medo ou mentindo, né? A distância que mantemos das pessoas e os sinais não verbais de dissimulação, né? Então a gente precisa ficar atento também a essa questão. Ou seja, a pessoa quer falar comigo, mas fica muito longe, né? Não seria o caso agora do coronavírus, mas é a questão de ficar longe no sentido realmente que não está interessado em conversar contigo. Então ela acaba ficando longe, né? E muitas vezes, assim, nós temos que observar sinais de dissimulação. A pessoa ali que está fazendo grunhidos, fazendo suspiros, né? Ela fica meio que simulando emoções que ela não tem. Então preste atenção nessas condições, que elas são bem importantes para o nosso dia a dia. E por fim, né, a última pergunta que eu deixei na revisão dos senhores, pergunta, na realidade, duas coisas ao mesmo tempo, né? Qual o conceito de feedback e seus benefícios? Pois bem, né, o feedback ele acaba sendo uma ferramenta de gestão na qual a pessoa utiliza de maneira consciente e racional, né, na comunicação verbal e não verbal. E ela é utilizada quando você está se dirigindo a terceiros, certo? Então tem aquela comunicação, eu presto atenção e dou o retorno, que é o feedback. Então essa ferramenta acaba clareando, né, o impacto da tua conduta no grupo, tá? E tem como benefício a melhora no clima organizacional e a detecção de eventuais problemas, tá? Então o benefício ele é evidente para uma organização, principalmente a questão do feedback, dar o retorno. Lembre, né, se for preciso dar um feedback para alguém que está cometendo algo errado, seja na viatura, seja na tropa ou qualquer outro local, qualquer empresa, você sempre deve chamar a pessoa à parte, né? Não faça isso abertamente, se for para dar uma bronca nesse sentido, né? Pois quer chamar a pessoa para que ela possa entender que aquilo tem que melhorar, nós chamamos de uma crítica construtiva, chama a pessoa à parte, né? Conversa com ela, procura mostrar para ela aquilo que está errado, aquilo que pode ser melhorado, deve evitar ficar ali colocando preconceito, né? No sentido de ficar já colocando aquilo que eu acho, não, procura ser técnico, procura ser racional, tá? Mas chama a pessoa à parte. E uma coisa importante, elogio, tem mais que ser dado na frente dos demais, né? O elogio deixa a pessoa melhor, a autoestima dela é valorizada. O reconhecimento na frente do grupo, isso é super importante, né? Então, só a dica que eu dou. Então, lembrando, né, comunicação é fundamental. A comunicação ela vai evitar muito conflito interno dentro da corporação. A comunicação, quando ela é clara, ela é objetiva, quando acontece uma comunicação eficaz, que é em duas partes, realmente há um crescimento, tá, da instituição principalmente, porque não vai ter divergências, as tarefas, as funções vão ser realizadas de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, né? Enquanto quando tem esses ruídos de comunicação, tem esse problema, né, no retorno do feedback, ou a pessoa não olha nos olhos, não é um bom ouvinte, acaba por fim, muitas vezes, trazendo vários problemas na instituição, né? É isso que a gente nota, tá? E vocês também vão notar, porque as pessoas são diferentes, e principalmente quando a pessoa está sob o estresse, ela vai agir de uma maneira muito mais grossa, essa postura mais arrogante, né? Então, nós temos que ter sabedoria, né, prudência e procurar usar o respeito sempre. Coisa que muitas vezes nós não utilizamos e é uma falha grande nossa, tá ok, pessoal? Então, isso seria a nossa revisão. Então, agradeço vocês a todos aí, vamos dar um pequeno break e até o próximo vídeo aí, na qual entramos no conteúdo de hoje, tá ok? E só para lembrar, né, antes de você entrar no próximo conteúdo, peço que vocês assistam o videozinho aí, que ele tem 4 minutos e 30, na qual ele vai falar sobre a história da comunicação não verbal, né, de Marshall Rosenberg, certo? Então dá uma visualizadinha ali, depois a gente volta, né, com a continuação da matéria. Um abraço e valeu!